Boa noite, Oswaldo. Bem, Fábio, Tudo jóia? boa noite. Joia, graças a Deus. Bem, graças a Deus. Bom, boa noite a todos que estão chegando aí, tá? Boa semana a todos aí que estão. Bom início de semana a todos. Sim, Vamos dar início aí para o nosso Gota de Paz. Vamos lá? sim. Vamos aqui abrir o acaso. Vamos lá. Atitude. Atitude alegre. Mensagem 44. Tenha hoje uma atitude alegre. A alegria, a leveza são parceiras inseparáveis. Não se pode ter uma atitude alegre e, ao mesmo tempo, sentir o peso da crítica, da inveja, da suspeita, do ciúme, enfim, todas as formas negativas e pesadas de sentir. A alegria convida ao riso e o riso é bom para o coração, para o aparelho digestivo, para o fortalecimento dos músculos, para ativar todas as funções do cérebro. Quando escolhemos o caminho da alegria, todas as nossas atitudes ganham um brilho especial. Hoje, brinque, mas com as situações, brinque mais com as situações da vida. Não leve a vida tão a sério. Cante mais, dance mais, mesmo que o canto seja silencioso, mesmo que a dança seja seu simples caminhar. Quando foi a última vez que você deu boas risadas? Se você não lembra, é porque já faz muito tempo. O que é mais importante para você? Ser feliz ou estar sempre certo? Bom, a mensagem fala essencialmente, né, de ser alegre, né? A gente sabe que o campo vibracional em torno da gente sempre fica bem melhor, né, quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, né? E às vezes, por mais que a gente esteja mal por dentro, né, se a gente tentar forçar um sorriso, forçar uma alegria, forçar uma piada, né, parece que as coisas vão mudando, né? Quando você entra num comércio e alguém está com a cara fechada, a cara amarrada, né, você não tem nem vontade de comprar num comércio desse, né? E, e ao contrário, é sempre melhor, né? Quando você entra num lugar, as pessoas estão todas bem com a vida, né? Você sente energia muito mais positiva e tende a ter mais sucesso nas suas relações interpessoais. Acho que é isso aí, né, Oswaldo? A gente tem, acho que é o que a gente tem, na verdade, estudado, né? Além do evangelho em si, a gente tem buscado, principalmente em cima das questões, né, que as pessoas nos trazem, em cima do que nós nos propusemos, né, de trazer um pouco desse entendimento, né, não só do evangelho, quando eu tenho tentado falar, né, para as pessoas que o evangelho lhe dá uma impressão de ser algo que é só religioso, né, aquela coisa fanática ou qualquer coisa assim. E nós temos percebido, né, que o que Jesus dizia, que é o que o nosso estudo, que é o espírita, nos diz, né, a ciência também está dizendo. Atitude alegre, né, é o Gotas de Paz de hoje. E eu vi aqui, né, não leve a vida tão a sério. Eu falo assim, a gente tem que levar ou viver a vida com responsabilidade. E essa responsabilidade, eu sempre falo para as pessoas, ela não significa cara feia, né? Ela não significa negatividade, que eu tenho que se eu sou responsável, eu tenho que mostrar que sou responsável, né? Mas as pessoas confundem essa responsabilidade com rigidez ou com cara fechado, né? Você falou aí, né, que o nosso campo vibracional, né, ele vibra de acordo com o que nós estamos vibrando, né? A gente falou, acho que semana passada, né, na segunda, sobre vibrações negativas, sobre os lugares que traz energias ruins, por que eu estou num lugar estou bem, vou para o outro me sinto mal. Então, a gente vai perceber que tudo tem a ver com o nosso campo vibracional, né? A gente até falou e a gente tem falado bastante sobre isso. Aquelas perguntas que as pessoas fazem, se eu posso ter o corpo fechado, né? Fechar o corpo. E a gente entende que fechar o corpo é fechar
a nossa mente para as energias ruins. Mas para a gente vibrar ou receber as energias boas, a gente também tem que vibrar a energia boa. Aí você falou, às vezes a gente tem que disfarçar, tirar às vezes um sorriso forçado. Não é tirar um sorriso forçado, mas fazer com que a vida, apesar dos problemas, que elas possam ser, né? Que possa ser leve, que possa ser com alegria. E a gente sabe, quando a gente recebe, às vezes, notícias que não são boas, a tendência da gente é baixar a cabeça, né? Sentir, às vezes, o que está acontecendo. Só que o que as pessoas falam, se eu estiver triste ou estiver alegre, o dia em si ele vai ser igual. Só que para mim, né, para a pessoa que está vivendo isso, ele pode ser diferente. Eu posso levar um dia cabeça baixa, preocupado com os problemas, ou eu posso viver um dia alegre, mesmo com os problemas, falando não. Né? Eu acho bacana, a gente já falou várias vezes aqui, o lema dos alcoólicos anônimos, né, que também é normalmente dos narcóticos, e que a gente deveria assumir na vida da gente. Né? A gente tem falado bastante. O que passou, a gente não mexe mais. O que vai vir, que é o futuro, ainda não veio. O que a gente tem que viver? A gente tem que viver o dia, né? Eles falam viver o presente. E como é o meu presente? Depende muito da minha vibração. Depende muito da minha energia. Depende muito de como eu estou encarando. A gente até brinca, né? A gente fala assim, começa uma semana e as pessoas precisam trabalhar, elas já vão para o trabalho meio amargurada, não com muita alegria, né? E quando vai passando o fim de semana e se aproxima, passando a semana e se aproxima o fim de semana, e principalmente essa semana, né? Tem um feriado prolongado, a alegria chega mais cedo. A gente fala assim, por que chega? Porque a minha mente está preparada para o que vem e eu já estou feliz. E quando aparentemente parece que não é legal, que eu tenho uma semana inteira para trabalhar, eu também já modifico a minha forma de pensar ou a minha atitude perante a vida. E a gente fala assim, por que a gente não pode viver assim todos os dias? Como se fosse um fim de semana ou como se fosse, né, um feriado prolongado, como, né, trouxesse a felicidade para dentro da gente. E a gente percebe que a gente pode fazer isso. Eu posso deixar o meu dia melhor. Aí ele fala, dê boas risadas, né? Gosta de música, escute música. Gosta de ler, leia, né? Pega uns quadros humorísticos, assiste uns filmes de comédia. Para quê? Para que desperte esse riso. Porque quando tudo tá bom na nossa vida, a gente consegue fazer isso. E porque quando às vezes as coisas não estão tão bem, a gente não pode, né, manter aquilo. E a gente percebe, né, que a positividade, isso está sendo estudado, né, a ciência está conseguindo mostrar isso, que nós temos essa capacidade de transformar o nosso corpo, mas trazendo para ele esses benefícios, essas energias, esse tipo de energia, né, de positividade, de riso, tudo isso faz bem para o organismo. Tudo isso cura, né? As pessoas têm acho que um grupo que eles, eu não vou saber o nome dele, mas eles fazem como se fosse uma terapia do riso. São pessoas vestidas de palhaço e com roupa médica que vão aos hospitais, né? Principalmente não nos hospitais onde tem as doenças que estão judiando mais das pessoas, e eles levam essa alegria. Doutores da Alegria. Isso, doutores da alegria. E tem lugares que estão permitindo levar animais. Porque o animal traz essa alegria, traz aquela coisa. Você olha para o animal, você modifica a sua forma de ser. Por quê? Porque melhora o tratamento. Né? Então a gente fala assim, por que a gente tem que encarar um dia de vida de cabeça baixa, né? Vendo só as coisas ruins da vida? Né? Todo mundo fala, nossa vida ela sempre tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. A turma brinca muito daquele copo meio cheio, meio vazio, né? Você tem um copo pela metade com alguma coisa, você pode encarar ele de duas formas, que ele está meio cheio, ou você pode encarar do lado pessimista, que ele está meio vazio. E a gente fala assim, a gente pode encarar a vida também dessa forma, né?
uma vida mais alegre, uma vida mais triste. Quem faz a alegria e a tristeza não são as circunstâncias da vida, na verdade. É a minha forma de encarar que faz isso, né? Então, se eu paro, se eu fico num quarto, se eu fico num canto, se eu só carrego ali as minhas preocupações, o meu dia vai ser ruim. As pessoas usam muito positividade, né? Coloque positividade na vida. Coloque coisas boas na vida. Se não tem, coloque, põe a música, assista um filme, né? Alegre, dê risada, né? Que a gente fala assim, o filme ele faz isso com a gente, né? Você tá lá bonzão. Você pode assistir uma comédia e rir muito, como você pode assistir um filme, né? Com uma temática mais triste e chorar. Quer dizer, então dá pra gente mudar, né? A gente fala mudar o foco, mudar, levar nossa mente para algo melhor, né? Acordar todos os dias e dizer, meu dia hoje vai ser melhor. A cada dia, né? Eu sempre que tenho oportunidade eu falo, gente, quando era pequeno a gente tinha rádio em casa, não tinha televisão. Minha mãe desde cedo, assim, a hora que acordava, ela ligava o rádio e esse rádio ficava ligado até a hora da gente dormir, né? E ali tem quantidades de programas. E tinha um programa de todos os dias, que ele passava às 10 da manhã, todos os dias, acho, de segunda a sábado, que era o nome da pessoa, acho que era o Mar Cardoso, ele era um astrólogo, e ele iniciava e encerrava o programa dele dizendo todos os dias, sobre todos os pontos, sobre todo ponto de vista, eu vou cada vez melhor. Então ele afirmava para ele mesmo que todos os dias ele estaria melhor, né? E as pessoas falam, faça isso, né? Acorde de manhã e fala, meu dia hoje vai ser maravilhoso. E trabalhe, né? Vamos trabalhar para que ele seja assim maravilhoso. Quando a gente se pegar negativando, né? Indo para o negativismo, baixando a cabeça, preocupando com alguma coisa que ainda não aconteceu, porque você não sabe o que vai acontecer, porque a gente tem isso, né? De colocar na cabeça coisas que você não sabe o que vai acontecer, não sabe se vai acontecer, mas se preocupa. Tudo que vai acontecer na vida ela tem que ser de pior. Porque ele fala assim, por que não pode ser de melhor? E a gente tem, pelo que a gente tem ouvido dos cientistas, a gente falou, e a gente ouvia de Jesus, a gente ouve das pessoas que têm esse conhecimento tanto espiritual quanto científico, que a gente tem essa capacidade de trazer para dentro da gente coisas boas. Que o meu pensamento, a minha forma de pensar, ele pode ajudar em muitas coisas, né? Então ele fala assim, por que não posso, como diz então, ser alegre? E as pessoas às vezes têm uma preocupação, né? Porque se você estiver alegre, as pessoas querem saber por que você está alegre. Qual o motivo de você estar alegre? E se você está triste, as pessoas também querem saber o motivo que você está triste. Então ele fala assim, por que eu não posso ser alegre? Porque eu percebi assim, se você ficar num canto quieto, cabeça baixa, todo mundo vem perguntar, o que é que você tem? E as pessoas já trazem a energia pra gente preocupada. Já traz uma energia para baixo. E quando você está alegre, você contagia o ambiente e as pessoas te olham, né, de forma melhor. Até as pessoas falam, você está com uma aparência batida, passe lá uma maquiagem, pinte, né, dê uma modificada e sai alegre. Tente alegria. Quando você perceber, você vai estar contagiado pela alegria, que você vai contagiar nos outros e que você vai trazer, na verdade, para você. Então a gente pode fazer isso, né? Então ele diz aqui, né? Leveza, né? A gente carrega às vezes a vida com muito peso. Tudo é ruim, tudo é pesado, tudo é difícil, né? E a gente fala assim, eu vou lidar com o que eu posso e vou ver o que dá para fazer com o restante, mas eu não posso ser responsável por tudo que acontece. Tem coisas que eu sou responsável e tem coisas que não. Tem coisas que cabem a mim resolver e tem coisas que não. Então, vamos levar com mais leveza, né? E essa leveza é levar com um pouco mais de brincadeira, que não precisa ser irresponsabilidade, né? Ele pode ser uma responsabilidade com alegria, fazer o serviço ou o que tiver que fazer, mas com alegria. Contagia, é melhor de trabalhar, é melhor de viver com o rosto alegre, né? Com o pensamento alegre. É bem isso aí. Manter alegria sempre, né? Tentar ao máximo possível. Sim, tentar o máximo possível. Porque às vezes a gente precisa tentar, né?
É, Às vezes a vida, como a gente fala, a vida não tá fácil. Tá, mas se eu ficar ali pensando que não tá, ela vai continuar pior, né? Vamos tentar mudar um pouquinho, vamos tentar levar para uma coisa melhor. Travou aí? Travou? Deu uma voltou? travadinha leve. É. Então, assim, vamos tentar colocar isso, né? Não tá bom, mas, né? Eu falo, vou voltar um pouquinho no que meu pai falava. Ele falava assim, as pessoas falavam assim, tá ruim, mas tá bom, né? Meu pai falou, não. Ele falou assim, tá bom, mas pode melhorar, né? Então tá bom, mas eu vou melhorar. Quer dizer, vamos colocar umas pitadas de alegria, né? Comprar uns livrinhos de piada. Vamos lá. Tá aí. Vamos Aí. iniciar com as preces? Vamos. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores, os nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, em nome de Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim Que assim seja. seja. Bom, vamos lá. Essa pergunta do internauta, Oswaldo. Sim. Oswaldo, é sobre inteligência emocional. Muitas vezes a gente se complica na vida, né? Por explodir, né? Rasgar com uma pessoa, né? Brigar por um impulso, né? Então, muitas pessoas falam que isso é falta de inteligência emocional, né? O espiritismo tem alguma coisa a dizer sobre isso? É bastante interessante que a pergunta sempre vem assim, né? Assim, a gente ouve falar muito e, na verdade, a inteligência emocional ela vem sendo falada já há um bom tempo. Eles já estão até mudando um pouquinho, né? Já está quase entrando no entendimento. Bom, vamos falar de outra forma. Antigamente, né, isso é usado bastante em empresas, né? A gente fala assim. Antigamente, para você contratar um profissional, os testes que eram feitos para você qualificar as pessoas para trabalharem existiam o que eles chamam de QI, né? Até hoje a turma brinca que hoje tem o QI, mas é quem indica. Mas antigamente ele era, né? Ele é muito usado de coeficiente de inteligência. Então aplicavam-se alguns testes às pessoas e viam ali qual era a quantidade de inteligência e tinha lá uma medição, né? Até um ponto era uma coisa dentro de uma quantidade eles eram até tidos como pessoas inteligentes. Então as empresas contratavam isso. Por volta de 1990, mais ou menos, 1995, quando é lançado um livro que se chama Inteligência Emocional, eles passaram a olhar de forma diferente. Já não bastava mais você contratar a pessoa que tinha inteligência, porque às vezes a pessoa era inteligente, mas era tímida demais, como você falou, era explosiva, né? Então só a inteligência não bastava. Então eles passaram a modificar isso e entender que precisava de uma inteligência emocional, né? E quem lança, acho que o primeiro livro, acho que é o único livro que fala mais claro de inteligência
Emocional é lançado em 1995, ele chama Daniel Goleman, o Goleman. Ele ficou conhecido por lançar, ele era um colunista do New York Times, acho que ele tinha conhecimento em terapia e em psicologia também, e ele lança esse livro. Ele fala assim, o que seria inteligência emocional, né? Foi a pergunta, né? Já dando um entendimento que você lidar com as suas emoções, e que o Espiritismo entende isso, né? Que é a pergunta que sempre vem. O Espiritismo entende? Então ele diz que inteligência emocional é uma capacidade que nós deveríamos ter, né? Ou quando se tem, que eu tenho de gerir as minhas emoções, né? De identificar e entender as minhas emoções. Aí a pergunta é feita, né? O Espiritismo acredita nisso? Sim, né? Quando a gente iniciou esse ano as aulas, né? Logo que a gente iniciou, a gente falou do conhecimento, do autoconhecimento ou do conhecimento de si mesmo, que é colocado no Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho explica, né? Que como que eu me analiso, né? Como é que eu consigo saber se eu estou indo certo ou errado, se eu estou fazendo certo ou errado. Ele falou, meio que se tem para isso é o conhecimento de si mesmo, que a gente chama hoje, é muito falado no Espiritismo, como reforma íntima. A inteligência emocional, ela vai mais um pouco para o lado da psicologia, como a gente falou. O Espiritismo acredita, sim. Foi falado pelo Espiritismo? Sim, né? Conhecimento de si mesmo, analisar como você é. E o que é inteligência emocional? Né? Ele fala assim, a capacidade que você tem de entender, de identificar como você está agindo ou como você age. A gente não tem muito essa preocupação, né? Assim, por falta de conhecimento, né? Um pouco de falta de entendimento, a gente acha que o que a gente acabou e tem que ir assim, e as pessoas têm que gostar de mim de qualquer jeito, né? Aquelas coisas que a gente fala, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, tem que ser sempre assim. A gente brincava lá no centro que é síndrome de Gabriela, né? Se eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, que era a música da Gabriela. Mas o que a gente percebe que as empresas querem e o que a gente precisa, e não é nem para os outros, né? Porque às vezes a gente fica preocupado, as pessoas têm que me aturar como eu sou. Eu sou assim mesmo, eu sou nervoso, eu sou irritado mesmo, eu tenho sangue espanhol, eu tenho sangue isso, sangue aquilo. E na verdade não, né? Como foi dito até, acho que no estudo do próprio do Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim, o sangue não muda a pessoa. O que você é. Não tem sangue diferente ou de cor diferente. Tem seres diferentes. E o que a gente percebe? A gente percebe que a gente não se conhece. A gente não sabe se é capaz de explodir. Às vezes as pessoas falam isso, assim, me preocupa, às vezes as pessoas falam assim, e se fizerem isso com tal pessoa da minha família ou com alguma coisa, ou se isso acontecer, eu não sei o que eu posso fazer, o que a pessoa não sabe como eu sou. Ela vai ver, na verdade, quem eu sou. Ou seja, ela mesma está dizendo que ela tem lá um animal, um bicho feroz dentro dela, e que se tirarem ela do sério ou fizerem alguma coisa, ela é capaz de se virar contra a pessoa e fazer coisas terríveis. E muitas falam, eu não sei do que eu sou capaz. E muitas vezes é verdade, as pessoas não sabem do que elas são capazes. E aí, às vezes, você vê, né, crimes violentos, bárbaros, pessoas fazendo coisas terríveis, você fala, mas aquela pessoa fez isso? E aí a gente vai chegar nisso, né? A pessoa não se conhecia, se deixou levar por uma emoção violenta e acabou fazendo uma coisa que vai se arrepender pro resto da vida, que acabou, às vezes, com a vida dela e, às vezes, acaba com a vida de outra pessoa. Isso é só um exemplo, né? Mas acontece. E, às vezes, a gente não tem essa preocupação. Mas a gente deveria, na verdade, é o que o Espiritismo fala, com essa reforma, com esse autoconhecimento, da gente se conhecer. Como é que eu ajo em cada situação? A gente fala assim, as terapias, a psicologia, ela usa isso. As empresas, ao contratar, ela colocam lá um psicólogo onde você faz uma quantidade de testes. Às vezes você pergunta, mas por que esse monte de coisa que eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo? Através daquilo,
né? Eles conseguem ter uma ideia do que você é. E se eles precisam, às vezes você não sabe por que não foi contratado por um trabalho, né? E às vezes um teste desse te prejudicou. Aquelas entrevistas feitas que às vezes saem perguntas bobas e a gente tenta enganar, né? Nas respostas, e a gente fala assim, não é a resposta que o psicólogo vai tirar, é a forma como você faz, o seu jeito de ser, o seu corpo, o seu agir, né? As pessoas com um pouco mais de conhecimento conseguem identificar algumas coisas. E às vezes não, né? A gente fala assim, a gente está vivendo sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas. Então eu falo assim, o que seria inteligência emocional? Seria uma capacidade que eu tenho de identificar em mim aonde estão meus erros, aonde estão minhas falhas, aonde que eu perco a estribeira, aonde que eu perco a paciência, bato porta, quebro o celular no chão, atiro coisas no chão, coisas na parede. A gente fala assim, o que é isso? Eu não conheço as minhas emoções, eu deixo me levar por elas, né? Elas controlam a minha vida, elas controlam o meu jeito de ser. E a gente fala assim, o que seria uma inteligência emocional? Eu ter inteligência de entender como eu ajo. É assim, as pessoas trazem uma notícia para mim e ela mexe comigo lá dentro, mexe com a minha emoção. E daí, a partir daí, o que eu faço? Né? E às vezes as pessoas falam, eu preciso ser mais tranquilo, eu preciso ser mais calmo. Aí tem, né, alguns truquezinhos simples, né, que as pessoas falam, respira, conta até 10, mas, né, porque a gente já está pronto e a gente vem falando isso, né? A gente não nasce com isso pronto. Hoje, principalmente, nós, no estágio evolutivo que nós estamos, a gente sabe que tem pessoas que já nascem, né? Uma evoluçãozinha maior, que já trabalharam um pouco mais e são mais calmas, mais tranquilas, mas não é uma coisa que vem de berço, né? E a gente não é ensinado a fazer isso. A gente não tem um trabalho feito lá, controla, não é assim, né? Às vezes as pessoas veem as crianças quebrando brinquedo e deixam, ele é um pouco explosivo, ele é isso, ele é aquilo, mas as pessoas não trabalham isso nas crianças e depois a gente cresce, né? E depois não sabe, esconde algumas coisas das crianças, não conta a verdade em algumas coisas e depois quando a notícia vem, né? Já numa idade adulta, ela não sabe o que fazer, né? As pessoas às vezes tentam esconder de crianças a morte de uma pessoa, né? Não sabem como contar isso. E aí deixa passar isso, aí quando vem lá numa idade adulta, acontece algo mais próximo, ela também não sabe como agir, né? Então a gente percebe que a gente não trabalha isso, a gente não estuda isso. Então ele fala assim, o que seria essa? Então tem um livro, né, que a gente falou que foi escrito e tem vários outros depois de autoajuda. A ideia dos livros de autoajuda e é o que a gente vem tentando trazer nas nossas lives é entendimento sobre isso. Então, ele falou assim, eu me conheço, eu sei como que eu sou, eu sei como eu ajo em certas situações. Não, a gente já falou várias vezes, né? Tem pessoas, às vezes, que acabam tendo medo da gente. Por quê? Porque é explosivo, porque não sabe, então melhor não falar, né? Tem famílias que falam assim, deixa seu pai quieto lá no canto, não irrite ele, porque a gente não sabe, né? Se ele ficar irritado, você, né? Então se criam monstros e a gente se demonstra isso, né? Então, inteligência, que seria essa inteligência emocional? Uma capacidade de entender as emoções. Né? O Espiritismo entende, sim, conhecimento de si mesmo, reforma íntima, né? A gente tem falado, busca de terapia, muita gente tem feito, né? Terapia, a gente conversa aqui em casa, a gente fala assim, acho que todo mundo deveria passar por terapia. Tem pessoas que se acham um pouco melhor, mais controlado, mas você vai ver que precisa, né? Contar algumas coisas, uma pessoa de maior conhecimento, né? Junto ela consegue analisar você com você mesmo falando e mostrando. A gente sabe, né? A gente acabou de falar aí no Gotas de Paz essa coisa da alegria, de não carregar a vida, né, tão pesada, não deixar a vida tão pesada,
não ter obrigação de ser responsável por tudo, dividir, às vezes, as responsabilidades, conversar, né? Como é que eu sou, como é que eu tô, né? Com as pessoas de maior confiança, trocar ideia, fazer uma terapia entre as pessoas que se conversam e se conhecem, né? E tem, às vezes, uma intimidade maior de se conhecer, porque a gente não, é verdade, a gente não se conhece. A gente não sabe do que é capaz. E às vezes a gente está sofrendo. E tem uma outra coisa que a gente já falou nas outras lives, às vezes as pessoas não gostam de se abrir e contar seus sentimentos, né? E aí esconde, né? Dá aquela cara, não, eu sou forte, e vai carregando uma carga e de repente desaba e tem aí um infarto, um problema maior. Por quê? Porque vai deixando essas coisas, né, fazerem mal, com negatividade, com essa coisa de humor, sempre mau humor, né? Por que, que a gente está sempre de mau humor? Precisaria estar sempre de mau humor? Né? Então, relaxar, né, nas coisas. Uma pessoa falou uma coisa, aí vou levar para um lado de brincadeira. Não vou levar tão a sério, faz de conta que a pessoa não falou isso, porque se falou e eu tenho que responder, acaba dando, né, chegando num algo maior, numa briga, né? Então disfarça, dá uma risadinha, conta uma piada, faz uma brincadeirinha e leva, né, não tão a sério, mas numa brincadeira. Então a gente fala assim, inteligência emocional, o que que é? É isso, é uma capacidade de gerir, de entender, de saber como são essas emoções. E aí as pessoas falam, meditação, né? Relaxamento, terapia, entender mesmo, ver, a gente se olhar, né, de uma forma mais crítica, não aquela crítica de pesado, de que eu sou ruim, mas não, acho que eu não estou agindo bem aqui. Quando a gente consegue parar para olhar isso, né, não, as pessoas são obrigadas a me aceitar dessa forma. Não, não são. Putz, será que dá para dar uma melhorada? Será que eu sou tão rígido? Né? A minha esposa falou esses dias, né? Falou assim: você às vezes, quando as coisas não estão muito boas, você mostra na cara, né? Que é isso, né? Eu falei assim: eu preciso olhar mais para isso, né? Aí outro dia aconteceu uma situação difícil, eu fui conversar com a pessoa. Eu falei para ela: ó, eu tentei fazer a melhor cara que eu tinha para não transparecer o que estava acontecendo. Então, eu falo assim, a gente precisa estar se conhecendo, né? Porque às vezes a gente não se olha quando você está respondendo alguém, quando você está, né, numa situação mais difícil. Como é que você está agindo? Né? Como é que está essa emoção? E às vezes as pessoas próximas não conseguem dizer, nossa, você ficou nervoso ontem de uma forma que, nossa, aquilo que você fez, nossa, como você agiu, depois você fala, você toma um susto, né? Mas eu fiz isso? Será? Né? Então a gente precisa, na verdade, gerir essas emoções, né? Então, mais ou menos isso, acho que a gente pode continuar na próxima. A gente pode falar mais um pouquinho de emoções, de sentimentos, identificar o que é emoção, como que ela surge, o que, que é sentimento, né? Como acontece isso, tentar trazer para a gente poder utilizar e trazer também alguns passos, algumas orientações de como agir. Mas o que a gente percebe e que fica claro, né, nessa inteligência emocional é eu saber como agir em muitas situações da vida. É autoconhecimento, né? O Conhecimento autoconhecimento, é a essência da nossa encarnação. sim, aprendizado. Isso daí a gente fala mais, né? A gente combinou hoje de não prolongar Tá tanto muito. para a gente terminar o nosso evangelho, né? Que a gente também tem o evangelho e a gente acaba às vezes passando e o evangelho também fica, né? Então vamos dar Isso. o tempinho para o evangelho também. Vamos lá. Estamos no capítulo 24, né? Não coloquei a candeia sobre a alqueire. Qual que é o Sim. parágrafo, Elzão? É o 13, a coragem da fé. Vamos lá. É 13, 14, 15 e 16. Tá, eu vou ler aqui ó, a passagem bíblica Sim, aqui, daí você discorre aqui. tá. Coragem da fé. Passagem que está em Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Sim. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também eu mesmo, diante do meu Pai que estás nos céus.
E todo aquele que me renegar diante dos homens, e eu o renegarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que estás nos céus. Outra passagem que tem em Lucas: se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na do seu Pai, dos santos anjos. Então aqui nós temos, ele é um capítulo um trecho bastante curto, né? Apesar de ele ter 13, 14, 15 e 16, são parágrafos bastante curtos, e o nome dele é Coragem da Fé. Nós estamos falando, nesse capítulo 24, né? Não coloquei essa candeia debaixo do alqueire, sim, está falando sobre ensinamentos, né? Jesus sobre os seus ensinamentos, e de não esconder os ensinamentos, né? As coisas que precisam ser faladas com relação a ensinamento, elas têm que ser faladas, elas têm que ser ditas, apesar de ter uma evolução diferente para as pessoas, mas de acordo com essa evolução, ela tem que ser falada e não escondida. E dentro disso que Jesus está falando, aparece essa parte, né, que Allan Kardec coloca como Coragem da Fé, e ele pega dois trechos de Jesus, né, um falado por Mateus, que foi um dos seus seguidores direto, e outro de Lucas, né, que escreveu através de conversa com outros evangelistas, outros seguidores de Jesus, e também traz. A gente vai perceber que, apesar de palavras diferentes, ele tem o mesmo sentido. No item 13, ele fala assim: todo aquele que me confessar. Quem que está falando isso? Jesus. Todo aquele que falar de mim, me reconhecer diante dos outros. A gente sabe que tem uma passagem, né, essa semana é da Semana Santa, e é nessa semana que naquela passagem da Bíblia acontece quando Jesus é preso, né? E um pouco antes dele ser preso, né, acho que Pedro fala para ele: ah, eu gosto muito de você, não sei o que, não sei o que. Ele falou: não. Até o nascer do dia, o cantar do galo, você vai ter me renegado 3 vezes. Jesus está preso e Pedro tenta ir próximo de onde Jesus está para ver como é que ele está. E alguém vem e fala: o que você está fazendo aqui? Você é seguidor dele? Ele fala: não, não, imagine, não, só estava passando por aqui, não tenho nada a ver. E vai embora. E ele faz isso por 3 vezes. Ou seja, ele não teve coragem de falar: não, eu segui Jesus sim, eu concordo com as palavras dele, eu gosto do que ele fala, do que ele faz. Por quê? Né? E é mais ou menos isso. Ele fala assim: aquelas pessoas que, no nosso caso, por exemplo, né, que nós somos espíritas, tem muitas pessoas que vão ao centro espírita, que vão às casas espíritas, seguem o espiritismo, tomam passe, mas quando alguém pergunta: que religião você é? Você fala: sou católico. Não tem, às vezes, de coragem. Até o censo do IBGE, a Federação Espírita Brasileira, pediu para as pessoas que ia até a pergunta, né, de que religião era, e tinha lá, se você fosse espírita, no caso de o kardecista, né, que eles falam, para responder sim que eram. Porque, na verdade, a quantidade de livros espíritas que se vende é uma quantidade muito grande, e a quantidade de adeptos espíritas ela é bastante pequena. Alguma coisa está errada nisso. Eu leio todos os livros espíritas, gosto de ler os livros espíritas, né? Você trabalha na biblioteca e tem uma procura muito grande pelos livros espíritas, quase competindo com a literatura geral, com alguns escritores mais famosos. Aí você fala assim: mas por que todo mundo lê espiritismo, compra os livros espíritas, e aí na hora de falar, lá aparece menos espírita? Porque não tem coragem de falar que é espírita. Seria mais ou menos isso, né? Sou religioso, sigo uma religião, e na hora que vai fazer uma entrevista de emprego com medo, fala assim: ah, não tenho religião, ou tenta buscar, né, entender que a do chefe ou da pessoa lá é uma, eu vou falar que gosto da religião igual a dele. Quer dizer, não tem às vezes a coragem de falar: não, eu tenho essa religião, gosto dela, sigo ela. Então, na verdade, é mais ou menos isso, né? Coragem da fé. A coragem de manifestar a sua fé, de dizer que sigo isso, que gosto disso, né?
espírita? Eu falo para todo mundo, não tenho a preocupação de não falar que minha religião é sua espírita. Gosto do espiritismo, É, falo sobre... uns anos atrás já foi mais difícil, né? Você falar isso, né? Mas hoje em dia não tem porquê, né? Tem o preconceito, alguma coisa, mas não chega ao ponto de você sofrer retaliações por causa disso. Antigamente, sim, né? Você pega lá antes dos anos 80, dos anos 70, 60 para trás, né? Você era considerado curandeiro, né? Por mais que as pessoas procurassem você para tomar um passe, para se benzer, né? Como se dizia antes, você, aos olhos aos olhos do poder político da época, era visto como uma pessoa errada, né? Você vê João de Camargo, né? As pessoas que tinham não só espíritas, mas os espiritualistas em geral, né? As pessoas de religiões afrodescendentes, né? Sempre correram um perigo, né? Um preconceito. Hoje em dia já não. Hoje em dia você pode falar que a lei pode, né? Pode ir contra a pessoa que está te fazendo preconceito, né? E isso que você está falando, a gente falou acho que semana passada, e a pessoa conta muito, né? Os cristãos que vieram depois, né? Depois da morte de Cristo, e quando os cristãos começaram, né, a aparecer, eles foram bastante perseguidos e mortos, né? Pelo Império Romano, por aqueles também, por aquelas pessoas lá da época de Jesus, os fariseus, né? As pessoas que perseguiram, o próprio Paulo, né, muda depois, mas ele persegue os cristãos, e os cristãos não tinham medo, né? Eles iam para a morte cantando, felizes, e em nenhum momento, né? Muitos deles tiveram aquela oportunidade de falar: você, não sigo, e fugir, e poderia ser libertado. A gente fala, sabe, de Joana d'Arc, né, que foi morta assim, né? Puseram fogo no corpo dela porque ela tinha um entendimento de religião diferente do que se tinha, do que eles queriam, né? Do que aparecia mais. E às vezes a gente foge disso, né? Quanto mais a gente falar, mais as pessoas vão saber, né? Fala assim, hoje, né? Às vezes é impossível, eu estou em algum lugar, a pessoa fala, você não é aquela pessoa que faz live lá, né? Assim, assim, você e o outro rapaz lá, e fala do espiritismo, eu falo, sim, sou eu. As pessoas conhecem, falam assim, lógico, né? Que nem você falou, nós estamos hoje num mundo mais, onde se tem mais isso, e na verdade, mais fácil. Mas tem pessoas, às vezes, que têm esse medo de dizer, né? Eu sou dessa religião, eu sou daquela religião, não tem problema nenhum. Eu falo assim, graças a Deus, eu falo assim, eu trabalho entre, né, um bandista, um evangélico batista, um católico e alguns que não têm muito a religião uma cristã do Brasil, e a gente debate e conversa, a gente falou assim, né? Uma conversa sadia, respeitando a religião do outro, e a gente percebe, da mesma forma que tem vindo as perguntas aí, né, do seguidor, as pessoas também têm, eu acho bacana, né? Quando as pessoas se chegam à frente de uma pessoa, que nem no caso o espírita, elas querem saber o que o espiritismo acha disso, de qualquer tema que esteja ali na atualidade acontecendo, ele pergunta o que o espiritismo acha disso. E o que a gente percebe? Que o espiritismo se manifesta nessas coisas. Ele fala assim dos temas e ele traz, né, uma resposta para aquilo. Nada fica sem uma resposta. Por que acontece dessa forma? Porque não dessa. O que acha disso? O que vê isso? E aí você percebe que se tem. E as pessoas ficam felizes, né? Quando você consegue conversar com ela de uma forma que esclareça. E elas saem esclarecidas. Elas, né? E é gostoso, na verdade, isso. Eu falo, então eu tenho isso hoje. Lógico que muito mais fácil do que era antigamente, mas assim, a gente tem que sim, que mostrar, né? Agora, para a gente fazer isso, a gente precisa conhecer, né? Entender um pouquinho aquilo para você poder falar com propriedade, porque é difícil uma pessoa ter uma religião e você perguntar para ela, falar, eu não sei, eu vou lá porque eu vou no domingo, assisto uma missa, mas eu não sei o que a minha religião acredita, né? É, Acredita nisso, naquilo, gosta, esse tema, como que é esse tema, né? O aborto para muitas, né? As pessoas ficam assim sem saber, não, tem,
o aborto não é visto dessa forma por causa disso, disso e disso. E ter, né? Na verdade, eu não sei, eu não tenho, entende? Então, é difícil, às vezes, você se posicionar em alguma coisa se você não sabe, na verdade, o que é. E aí a gente percebe como o espiritismo é. Por quê? Porque as pessoas, não sendo da religião espírita, naquilo que eu estava falando, mas quando ela passa por um problema, às vezes, sério, de perda de família ou alguma coisa acontecendo que ela não está conseguindo resolver, ela corre para o espiritismo. Mas ela corre como para obter uma resposta, para resolver aquilo do mais rápido possível e volta para a religião dela, seguir a religião dela. Quer dizer, eu acho assim interessante você não acreditar às vezes na sua religião. Ah, por que você vai naquela religião? Ah, eu vou porque é legal, porque todo mundo vai. Ah, mas quando eu não sei o que fazer, eu vou lá tomar um passe, como você falou, vou lá benzer, porque a minha vida tá, né? É católico, mas vai na praia e pula as ondinhas, né? Deixar uma Veste branco no florzinha Réveillon. na água, que é de dizer, né, religião bandista, às vezes, cada mulher. Quer dizer, as pessoas misturam as religiões, ela não sabe, na verdade, de que religião é. Tenha coragem de falar, não, eu sou por causa disso, porque eu acredito nisso, porque isso para mim não cabe. Eu tenho um colega que ele fala assim, né? A gente conversa muito, ele, todas as perguntas que ele tem, ele vem falar para mim, mas ele fala assim, uma coisa que eu ainda não acredito é nessa reencarnação que você fala. Mas o resto que você fala, eu até vou bem. E assim, ele fala, continua sendo da religião dele, mas assim, a gente debate e conversa. Então, esse coragem da fé, essa, né, a ideia que Jesus deixou, de você falar assim sobre a sua religião, sobre no que você acredita, sem medo, sem se esconder do que as pessoas pensam ou não. Isso aí. Beleza? Beleza, Oswaldo. Hoje Para encerrar então conseguimos. hoje. Vai encerrar cedo hoje. Isso, hoje vai dar certo. Vamos sim. Deixa eu ver se tem, acho que não tem nada. Deixa eu ver. A Gemima tá aqui, a Rosângela também, mas ninguém pediu mais oração. Então vamos lá. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer por esses momentos de estudo, por tudo aquilo que foi falado nesta noite, e todo ensinamento, né, que a gente possa tirar algum aprendizado e que nós possamos colocar esse aprendizado no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, essas correntes médicas do espaço, as correntes passistas, pedindo para todos nós, participantes dessa live, um passe espiritual, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual, manipulando ali os fluidos, o remédio, e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando nessa água o remédio, para a necessidade de cada um de nós. Vamos também pensar naquelas pessoas que não estão presentes, e aquelas que estão mais necessitadas, o caso da nossa irmã Gemima Maria dos Santos, o caso da nossa irmãzinha Júlia, que foi pedida pela nossa irmã Rosângela, é um pedido especial, que essas correntes possam visitar os recintos dessas irmãzinhas, levando até elas o remédio necessário, dando um passe espiritual, auxiliando no tratamento delas, naquilo que for permitido por Deus e Jesus. Vamos também pedir por aquelas pessoas que não estão presentes na live, mas que nós possamos trazê-las em pensamentos, aquelas também mais necessitadas, para que essas correntes médicas, essas correntes que nos auxiliam nesta noite, possam visitar esses recintos e auxiliar a todos naquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja, e assim, aproveitando esse momento de concentração,
juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam. Neste momento, nós vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados. Onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano. Ou mesmo nos recintos onde se encontre um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então esse momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Seja. Isso aí. Então, boa semana a todos. Boa noite, Oswaldo. Até a semana que vem. Boa noite, Fábio. Pedi perdão às pessoas aí que deu uma enroscada na garganta, Normal. Secou aqui, mas a gente conseguiu. Então, uma boa semana a todos, que Deus abençoe a todos. Nos encontramos na próxima segunda. Deus abençoe a todos. Até mais. E assim seja.